Do público, este é o P24. De aliados a adversários políticos. Hoje olhamos para o azedar das relações entre Costa e Marcelo. Eu tenho o princípio de, em 8 anos, nem por mim, nem por heterónimos que escrevem nos jornais, dizer o que acontece nas conversas entre mim e o Sr. Presidente da República. António Costa falou este sábado aos jornalistas para deixar recados ao Presidente da República e para desmentir uma informação que Marcelo Rebelo de Sousa tinha dado aos jornalistas na Guiné-Bissau. O Sr. Primeiro-Ministro já esclareceu que ele pediu para eu pedir o encontro à Sra. Procuradora-Geral da República. Costa ficou incomodado com estas declarações e afirmou que nunca divulgou nada nesse sentido porque não divulga conversas que tem com o Presidente da República. Terá que perguntar ao Sr. Presidente da República que comentário público terei eu feito, não me ocorre nenhum. As críticas não ficaram por aqui. António Costa responsabilizou também o Presidente da República por criar uma crise política irresponsável ao convocar eleições antecipadas. Num cenário internacional que é muito pesado, que em tudo recomendava que tivesse havido bom senso em não ter desencadeado esta crise política, mas uma vez desencadeada, o PS tem que fazer como fez nas últimas eleições. Em março do próximo ano, quando acontecem as eleições antecipadas, marcam-se 8 anos de relação institucional entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Uma relação que começou por ser de grande proximidade e até de aparente cumplicidade, mas que se foi tornando cada vez mais tensa nos últimos anos. O que significa então este endurecer do discurso de António Costa em relação ao Presidente da República? E o que podemos esperar de mais 4 meses de convivência institucional? Neste P24 vou conversar com a Helena Pereira, editora executiva do Público. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Helena, bem-vinda ao P24. Depois de vários anos de relações muito diplomáticas, de cooperação entre António Costa e Marcelo, este fim de semana a tensão entre os dois intensificou-se, com muitas críticas, recados de parte a parte. O que é que mudou? António Costa agora já não tem nada a perder? Diz realmente o que pensa? Sim, realmente houve uma mudança na relação entre Costa e Marcelo. Parece que António Costa perdeu a paciência com o Presidente da República, porque ele no sábado faz várias críticas ao Presidente, faz críticas também até à Justiça. António Costa, no intervalo da reunião da Comissão Nacional, parecia um dirigente político mais solto, não é? Na forma como falou, mas relativamente a Marcelo foi especialmente notório a mudança de tom, porque o que é que António Costa veio dizer? Corrige Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, acusa Marcelo Rebelo de Sousa de revelar conversas privadas entre Primeiro-Ministro e Presidente da República, isto a propósito da questão da ida da PGR a Belém, de Lucília Gago ter ido a Belém para falar sobre o processo que envolve algumas pessoas do governo e o Primeiro-Ministro, naquela célebre terça-feira, dia 7. E o que é que António Costa diz? Que no fundo, que mantém a reserva das reuniões que são importantes, ao contrário do Presidente da República, e realmente apanha Marcelo Rebelo de Sousa em falso, porque Marcelo chegou a dizer na Guiné que tinha recebido a PGR a pedido de António Costa, como o próprio tinha dito publicamente, mas o próprio nunca tinha dito nada publicamente. A única notícia que há sobre isso é uma notícia realmente dia 10 de outubro, do Expresso, em que nem sequer é título, mas no meio de uma notícia em que diz que Marcelo, estou a citar o título, Marcelo não fechou logo a porta a Centeno, ao Vitorino, como foram nomes que o Primeiro-Ministro sugeriu a Marcelo para que fossem primeiros ministros em sua substituição quando apresentou a demissão na sequência da Operação Influencer, e Marcelo não quis e achou que era melhor convocar eleições antecipadas. Mas os acontecimentos deram-se todos nesse dia, e nesse dia sabemos que Lucília Gago foi a Belém, e esta notícia diz a determinada altura que Marcelo quis reunir com a Procuradora-Geral da República porque António Costa lhe pediu. Ora,
isto nunca foi assumido por ninguém, até Marcelo Rebelo de Sousa ter falado nisso na Guiné, e António Costa reagiu de uma forma realmente muito crispada no sábado, e desafiando até o Presidente da República a dizer onde é que publicamente alguma vez ele tinha falado sobre isso. E isto parece-me que os próximos 4 meses de relações entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa vão ser, esta tensão vai continuar até às eleições, e é um pronúncio de que pode ser agitado. Mas quais te parecem ser os objetivos da parte do Presidente e por outro lado da parte de Costa, agora que vem uma campanha eleitoral? Parece que Costa, na semana passada, teve um discurso contido, pediu desculpa aos portugueses, agora parece ter voltado ao ataque. Ou seja, quais são aqui as motivações de parte a parte nestas tensões? Nota-se realmente uma mudança, não é? Na semana passada, quando rebenta as buscas e sabe-se que está a decorrer a Operação Influencer, António Costa apresenta o seu pedido de demissão, não faz qualquer observação sobre a justiça. Há uma reunião da Comissão Política do PS numa quinta-feira à noite em que ele próprio diz aos dirigentes do PS para não caírem na armadilha de criticar a justiça. E passado uns dias isto tudo realmente é revisto ou revogado, por assim dizer, esta atitude é revogada. António Costa acaba por fazer uma declaração em São Bento a explicar algumas coisas que estariam na base desta investigação, nomeadamente decisões relacionadas com o data center. Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, dá uma entrevista na RTP a dizer que espera que a escuta que está no Supremo Tribunal de Justiça e que envolve é citado o nome de António Costa, que se rapidamente, que a justiça seja célere e que até dia 10 de março, que é o dia das eleições legislativas antecipadas, haja uma clarificação sobre se afinal aquilo dá origem a abertura de um processo ou não, ou arquivamento, pura e simplesmente. Tivemos neste sábado Ferro Rodrigues, que foi líder do PS, quando também houve o escândalo da Casa Pia, a dizer que sabe muito bem o que isto é, que estamos a reviver aquilo que ele viveu há 20 anos, em que houve, no fundo, o que ele quer dizer é que houve uma politização da justiça, é isso que os dirigentes da altura sempre disseram, e na altura António Costa manteve-se, por acaso, muito distante desse tipo de atitude. E neste sábado o próprio António Costa vem dizer que, pelo meio das suas declarações, lamentar que a Justiça tenha escolhido falar com ele apenas pela comunicação social. Portanto... Aquela questão há justiça, o que é da justiça, a política que é da política começa a ficar um bocadinho, a linha começa a ficar um bocadinho mais tênue. Exatamente, mais difícil de separar. E parece que a verdade é que depois, a partir do momento em que sabe-se que há eleições antecipadas, que o Presidente toma uma decisão, os socialistas começam, António Costa e outros dirigentes e outras figuras com responsabilidades no PS, começam, até Pedro Cisa Vieira, por exemplo, o ex-ministro da Economia, também vai falar nisso, apelar à justiça. Agora que se caminha realmente para eleições, por um lado há essa pressão a aumentar realmente sobre a justiça, e há também uma maior crítica ao Presidente da República, a responsabilizá-lo de uma maneira muito mais dura pelo facto de ter optado por eleições antecipadas, porque também neste fim de semana António Costa veio dizer que não houve bom senso por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, que no fundo que Marcelo optou pela instabilidade quando tinha uma estabilidade governativa, ou seja, uma maioria absoluta, e podia ter dado continuidade a essa maioria absoluta. Portanto, aquilo realmente que se percebe é que há um acentuar dessa tensão e dessas divergências, e à medida que caminhamos para o dia das eleições antecipadas, esse acentuar pode vir a aumentar. Queria só
A fazer aqui uma retrospectiva, porque todos nos lembramos no início dos governos de António Costa que havia uma grande cumplicidade entre Marcelo e António Costa, falava-se que eles seriam amigos, e mais recentemente essa relação foi azedando nos últimos meses e agora está a azedar ainda mais. Portanto, fazendo aqui esta retrospectiva, como é que tem evoluído a relação entre os dois e o que é que achas que fez azedar mais esta relação? A relação foi uma relação muito positiva e muito boa para os dois, quer dizer, mais até para António Costa no início, porque Marcelo Rebelo de Sousa teve um papel importantíssimo no início do governo da Geringonça, em que a própria sociedade estava muito, não estava confortável com a solução de governo. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa teve um papel muito importante em pacificar a sociedade, pacificar uma parte dos partidos, e nesse sentido lembramos do chapéu de chuva partilhado de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa, que vão ficar para a história com uma imagem desse momento muito fora do normal, que é um presidente de direita, eleito por uma base de direita, a ser o maior, no fundo, o maior aliado do primeiro-ministro. Algo que era muito improvável antes de acontecer. Mas António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa conhecem-se há muitos anos, um foi professor do outro e conhecem os seus feitios e são dois animais políticos, por assim dizer, e portanto no fundo o que temos assistido é de vez em quando uma espécie de maldades de um lado e do outro, porque há uma espécie de rivalidade, no fundo é isso. O que é que o Presidente quer? Apesar de podermos achar que são dois órgãos, duas figuras que querem que Portugal e que as condições melhorem e as condições de vida dos portugueses melhorem, são duas figuras que trabalham também para o seu próprio papel que deixam na história política. E, portanto, e são dos mais carismáticos dos últimos anos, os dois. E, portanto, entram em choque muitas vezes. E o fator Galamba também teve influência. Sim. Houve vários momentos difíceis durante esta convivência. Lembramos dos fogos em 2017, lembramos de Tancos, do caso do roubo de munições em Tancos, lembramos também do recente caso João Galamba, em que o Presidente quis empurrar o Ministro para fora do Governo, ou o caso Eduardo Cabrita, em que também tentou empurrar e não conseguiu, e portanto há um jogo muito de pressões muito grande. E cada um resiste ao outro e resiste de uma forma dura, mas ao mesmo tempo com críticas muito transparentes, que é isso que nós não estávamos habituados, porque eles um responde ao outro e quando nós achamos que as coisas estão a chegar a um nível insustentável, eles de repente fazem uma pausa. E, portanto, nós estamos no escalar, neste momento estamos no escalar de tensão entre os dois, mas daqui a uns dias vai acontecer qualquer coisa e entra em pausa até outra vez voltar. Tem sido assim, vamos ver se até dia 10 de março, agora a situação é diferente, não é? Mas tem sido assim sempre. Fica aqui a tua aposta, vamos ver realmente se acontece. Helena, muito obrigada. Obrigada. Esta segunda-feira, o Público destaca a proposta de alteração do PS ao Orçamento do Estado para 2024. Doentes com cancro e outros cidadãos com um grau de incapacidade igual ou superior a 60% terão direito a um regime transitório de IRS. Saiba tudo na versão impressa ou em público.pt. É tudo por hoje. Neste P24 estive à conversa com Helena Pereira, editora executiva do Público. Os sons que ouviram neste episódio são da TVI e CNN Portugal. A música do genérico é da Ana Marques Maia. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.